E aí, pessoal, tudo bem? Questão Enem 2020, questão 47, foi da segunda aplicação. É uma questão que vai trabalhar sobre agricultura brasileira, sobre potencial agrícola e expansão da produção agrícola no Brasil. Vamos ao enunciado, em seguida ao texto. Acompanhe aqui, pessoal. Uma causa para o crescimento no Brasil da produção agrícola especificada no texto é... Então, foi bem claro o texto, ele quer uma causa para o crescimento aqui no Brasil de um cultivo específico. Vamos ao texto, vamos identificar o cultivo e vamos ver que dicas que o texto nos apresenta. Vamos lá? Diz assim: a soja é a cultura agrícola brasileira que mais cresceu nas últimas 3 décadas e corresponde a 49% da área plantada em grãos do Brasil. Então veja que a questão está falando sobre o cultivo de soja, que é o nosso mais importante cultivo, tanto em volume de produção como em área plantada. Continua a questão. O aumento da produtividade está associado aos avanços tecnológicos, ao manejo e à eficiência dos produtores. Então, ele dá mais uma dica importante, nos mostrando alguns fatores que explicam esse aumento da produção de soja, esse aumento da produtividade de soja. Ele fala sobre avanços tecnológicos, tecnologia, né? Ele fala sobre manejo, sobre técnicas, né? Ele fala sobre eficiência dos produtores, beleza? Então isso tudo somado explica essa superprodução de soja que ocupa 49% da área plantada de grãos no Brasil, como nos diz o texto, beleza? Continua. O grão é componente essencial na fabricação de rações animais e com uso crescente na alimentação humana. Encontra-se em franco crescimento. Beleza? Então ele vai nos apresentar aí a produção de soja. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão? Veja só a área de expansão da produção de soja no Brasil entre 1970 e 2003. Então a gente está falando do período de 3 décadas. Lá em 1970, a produção de soja no Brasil, como mostra o mapa, ela era muito restrita à região sul do país, aqui em amarelo, a 1970, e algumas manchas de produção aqui em São Paulo e até mesmo no estado de Mato Grosso e Goiás. Mas era essencialmente região sul. O que a gente percebe nas 3 décadas seguintes, ao longo da década de 70, 80, na década de 1990? A expansão da produção de soja, aí a gente vê isso aqui na cor laranja no mapa, a expansão da produção de soja, principalmente ao longo do bioma cerrado, principalmente avançando pela região centro-oeste do Brasil. É isso que a gente chama de expansão da fronteira agrícola brasileira, a expansão da economia brasileira voltada à área rural, tendo a soja como carro-chefe, tendo a soja como produção agrícola desbravadora da região de Cerrado. Então, aqui nós temos a fronteira agrícola se expandindo. Professor, o que é fronteira agrícola? O que quer dizer isso? Quer dizer que até a década de 70, a região do Cerrado era uma região pouco utilizada na economia brasileira, numa região de baixíssima concentração populacional, baixa densidade populacional e de produção econômica muito voltada para o extrativismo e para a agricultura e pecuária de subsistência de pouca importância no cenário econômico nacional. A partir da década de 70, com incentivo do governo, houve muita migração de agricultores, principalmente do sul do Brasil, comprando terras aqui no Cerrado, e houve aí um forte incentivo do governo, como eu falei, desbravando o Cerrado, e é claro, tem todas as consequências ambientais do desmatamento, desbravando o Cerrado e expandindo a produção agrícola, e produção agrícola voltada principalmente para abastecer o mercado externo. A soja é o símbolo da expansão da fronteira agrícola. A soja é o símbolo da produção agrícola brasileira voltada para o mercado externo. Veja só o destino da soja brasileira. Acompanha comigo aqui essa representação. 44% da soja produzida no Brasil a gente exporta em grão, in natura. E o maior comprador atualmente são os chineses. Tudo bem? 49% da soja a gente vai processar ela, a gente vai industrializar essa soja, beleza? 49% industrializado. O que a gente faz
com a soja industrializada. O que a gente produz? 79% do que é industrializado vira farelo de soja. E farelo de soja é basicamente ração para animais. Desses 79% que vira farelo, mais ou menos metade a gente exporta o farelo e a outra metade a gente usa alimentando peixes, porcos, galinhas, aves em geral, né? Gado no próprio Brasil. Tudo bem? Continua no processamento. 21% da soja do Brasil é industrializada e produz óleo. Óleo de soja, que vai ser utilizado nas casas, né, em fritura, por exemplo, ou óleo de soja que vai ser utilizado como biodiesel, né, que vai ser misturado ao diesel, né, para produzir o combustível biodiesel. Desses 21% de óleo que a gente produz a partir da soja, cerca de 23% a gente exporta e os outros 77% a gente usa no mercado nacional. Então veja que a maior parte da soja é exportada, 44% in natura, e do que é processado, uma parte muito importante é exportada também. 7% da soja ela fica estocada aqui no Brasil para a gente poder utilizar nos períodos de entre-safra, quando a produção é baixa, e aí a gente vai repondo isso no mercado. Beleza? Tudo bem? Então a soja é basicamente destinada à exportação. Informações muito importantes que vai ajudar a gente em várias questões do Enem. Beleza. A soja no Brasil se desenvolveu graças a muito manejo, graças à superação de vários obstáculos técnicos. Um deles foi o solo dos cerrados. O solo do cerrado é um solo reconhecidamente de pH baixo, é um solo ácido, e aí a gente utiliza uma técnica, e a gente vai ter o manejo dos solos, que é corrigir esse pH, subir esse pH, para que esse solo seja produtivo. O método é jogar no solo calcário. Cal é o chamado método da calagem. Cai muito no Enem. Anota aí para quem não sabe, calagem, correção da acidez do solo do cerrado, beleza? Outra questão muito importante. Lembra que eu mostrei o mapa para vocês que a soja era mais região sul? Sim, porque é um tipo de cultivo agrícola mais adaptado a climas temperados, a climas que não são tão quentes assim. E aqui o Cerrado é muito quente, é um clima tropical semiúmido. Então foi necessário o desenvolvimento de sementes híbridas a partir de cruzamentos, né? Sementes híbridas de soja que fossem adaptadas a um clima mais quente. E a Embrapa, muito importante a Embrapa, tá? A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, empresa do Estado, né? Que investe em estudos biotecnológicos para favorecer a produção agrícola no Brasil, para favorecer o desenvolvimento agropecuário no Brasil. Então, graças a essa tecnologia, biotecnologia da Embrapa, isso favoreceu também a expansão de soja. Outro fator muito importante de manejo, de técnica, é o chamado plantio direto. Outra coisa que cai muito no Enem, anota isso daí, tá, gente? Essa questão aí ajuda a gente a se preparar para vários outros tipos de coisas que podem ser perguntadas no Enem, vários tipos de conteúdos, né? Vários tipos de coisas que vão complementar o nosso conhecimento, o chamado plantio direto. O que é o plantio direto? É uma técnica que vem sendo muito utilizada na agricultura brasileira, inclusive no cultivo de soja. O que você faz? Você planta, né? Depois você tira, né? Você faz a colheita e você não rastela o solo, você não tira a palha do cultivo anterior. Você deixa aquela palha ali, tá? E depois planta por cima, tudo bem? Então o plantio direto é você plantar em cima da palha do cultivo anterior. E aí você tem essa palha aqui que vai fornecer mais matéria orgânica ao solo, ajuda a fertilizar naturalmente o solo, e também essa palha aqui ela amortece os pingos de chuva, né? Quando a chuva bate no solo, ela desagrega as partículas do solo. É o chamado efeito splash. Olha só o nome, splash, tudo bem? E aí você protege o solo também nesses intervalos aqui entre as linhas de cultivo de soja, você protege o solo da erosão, você protege o solo das enxurradas, da perda de solo pelas chuvas mais fortes. É o plantio direto. Lembrando que a soja no Brasil, ela faz muita dobradinha, ou seja, rotação de culturas, outro tema muito importante, com o milho. Então a gente planta soja, milho, e aí a palha do milho
ela fica ali disponível para que você plante a soja em cima, é o chamado plantio direto. Técnicas importantes. E recentemente tem ampliado muito no Brasil a produção de soja utilizando sementes que são geneticamente modificadas, organismos geneticamente modificados, entre eles os chamados transgênicos, né? Veja só uma estatística falando sobre a soja transgênica produzida no Brasil, as vantagens da soja transgênica. Tolerância a herbicidas, então ela é mais tolerante, então ela resiste mais quando você joga o herbicida que é para matar ervas daninhas, resistência a insetos e tolerância a herbicidas somados, resistência a inseto, melhora na qualidade do óleo de soja, ou então produz-se um óleo melhor, né? Melhoria na qualidade do óleo, mais a tolerância a herbicidas, né? Então uma coisa somada com a outra, tolerância à seca, tudo bem? E tolerância à seca e herbicidas. Então você pode somar essas vantagens aí. É a vantagem da soja transgênica, do organismo geneticamente modificado. Professor, mas não tem os problemas ligados aos transgênicos? Os problemas que podem ser alergênicos a longo prazo? Tem, né? A diminuição da variedade genética, porque você faz aí misturas, né? Que você faz aí modificações genéticas e apenas um tipo de soja, né? Ela passa a ser constantemente produzida em detrimento das sementes naturais, das variedades naturais, tem todos esses problemas do transgênico, mas tem também as vantagens do transgênico, que está apresentado aqui para vocês, que permitiu o avanço da produção de soja no Brasil, que permitiu a expansão da fronteira agrícola. Tudo bem? Então aí fizemos um resumo aí bem importante sobre a questão da soja no Brasil. Vamos voltar para a questão? Uma causa para o crescimento no Brasil da produção agrícola especificada, soja, vamos lá, ampliação da qualidade de vida no campo. Não fala sobre isso, gente. O texto não fala sobre isso. E, na verdade, a expansão da fronteira agrícola é marcada pela grande propriedade. Então isso vai agravar a concentração fundiária no Brasil. A expansão da fronteira agrícola é marcada pela tecnologia, pelo avanço da tecnologia. E a inserção de tecnologia no campo é o que a gente chama de revolução verde. E muito dessa tecnologia tira emprego. Por quê? Porque vai ter uma intensa mecanização agrícola. Então não dá para afirmar em ampliação da qualidade de vida no campo, porque ela precisa ser universal. Não apenas para os produtores que vão ganhar dinheiro com isso. Então, vamos eliminar aqui a letra A, beleza? Letra B, priorização do crédito ao pequeno produtor. Crédito é empréstimo, né? É o crédito bancário. É o governo que empresta dinheiro para o produtor, subsidiando, cobrando juros mais baixos. E a gente sabe que aqui no Brasil os privilégios são para os grandes produtores, então não para o pequeno produtor. Aí a gente vai eliminar também essa alternativa, tudo bem? Letra C, aumento do emprego da mão de obra informal. Na verdade, a expansão da fronteira agrícola, a tecnologia, a revolução verde, que é a inserção tecnológica, ela tira muito emprego e gera alguns empregos, mas tira mais do que gera. E quais são os empregos que ela gera? Para uma mão de obra mais qualificada, não para uma mão de obra informal, né? Só que é contratada temporariamente, por exemplo, de baixo nível de educação, né? Em termos de formação, beleza? Então, errado, né? Letra D, a aplicação de leis que viabilizam a distribuição de terras. Leis que viabilizam a distribuição de terras, ele está falando sobre reforma agrária. Não é o caso, né? Não é isso que gerou aí a produção, o aumento da produção de soja no Brasil, porque o enunciado é bem claro, né? Então não é essa. Então nos resta a letra E, tudo bem? Desenvolvimento de métodos que incrementam o cultivo, que melhora, né? Que propiciam uma melhor produção, né? Tecnologia, técnicas. Então, essa é a alternativa correta. Letra E, beleza? Curte o vídeo, para quem não está inscrito no canal, pode se inscrever, passa para os seus colegas, para os seus amigos, porque eu quero todo mundo treinando para o Enem e estando aí com alta qualidade para desenvolver o seu conhecimento na hora da prova do Enem. Questão agrícola, questão agrária, esse treinamento é sobre essas duas temáticas que são
altamente recorrentes, as mais recorrentes nos últimos anos do Enem. Beleza, pessoal?